A brisa fria da noite chicoteava as janelas à prova de som da suíte presidencial, mas nada parecia capaz de quebrar o silêncio pesado que pairava sobre a sala de estar. No centro, sob a luz dourada do lustre de cristal, estava Arthur Vasconcelos, com 72 anos e um império de construções que se estendia por 3 continentes. Ele era a própria personificação do sucesso, um titã cujo aperto de mão valia milhões. Seus olhos azuis, normalmente frios e calculistas, estavam agora fixos na tela do laptop, onde um vídeo de noticiário local rodava em loop. A imagem mostrava uma loja de conveniência em um bairro modesto, cercada por viaturas policiais e fitas amarelas de isolamento. O repórter, com a voz séria, narrava os detalhes de uma tentativa frustrada de assalto, mencionando o dono do pequeno estabelecimento, um jovem chamado Gabriel. Arthur apertou os punhos sobre o tampo de mogno polido. Gabriel, seu filho. Para a sociedade, Gabriel era apenas mais um jovem empreendedor que havia falhado miseravelmente. Para Arthur, ele era a prova viva de um erro de cálculo emocional que ele teimava em não corrigir. Quando Gabriel, há 5 anos, recusou-se a assumir a vice-presidência da Vasconcelos Engenharia, trocando ternos de grife por um avental, sujo de graxa na tentativa de abrir sua própria oficina, Arthur o deserdou. Não oficialmente, mas com um corte mais profundo do que qualquer documento legal. O corte da ajuda, do afeto e, principalmente, do dinheiro. Se você quer rastejar na lama como um plebeu, Arthur havia dito em sua última conversa, faça isso com suas próprias forças. Não mancharei o nome da minha família com fracasso. E assim foi. Gabriel caiu e caiu feio. A oficina faliu em 2 anos. E ele tentou a sorte em 1000 outras coisas, sempre terminando à beira do abismo. A tentativa de assalto era o auge dessa tragédia particular. Gabriel, desesperado e sem dinheiro para pagar as dívidas crescentes que ameaçavam sua liberdade, havia tentado um ato impensável, motivado pela necessidade e pelo cansaço. Ele foi pego, é claro. E agora, Arthur estava sentado ali, assistindo à desgraça do próprio filho sendo transmitida ao mundo. Por um breve momento, a imagem de Gabriel, cabisbaixo e algemado, fez o coração de gelo de Arthur palpitar com uma dor aguda, um lampejo de arrependimento. Mas ele rapidamente o reprimiu. É uma lição, murmurou para si mesmo. Ele precisava aprender o valor do que rejeitou. O que Arthur não sabia era que essa lição que ele tanto valorizava estava prestes a se virar contra ele com uma força que abalaria os pilares de seu império. A lição de que o verdadeiro valor não se media em balanços financeiros, mas sim na profundidade do sacrifício e no peso da consciência. O titã estava prestes a ser derrubado por uma verdade simples e brutal. Há preços que nem todo dinheiro do mundo pode pagar. Se você chegou até aqui, prepare-se, pois o que está por vir é uma montanha-russa de emoções, traições e reviravoltas que provam que o dinheiro não compra caráter, nem felicidade, e muito menos o tempo perdido. Esta não é apenas a história de um pai que negou ajuda ao filho. É a história de um homem que construiu um império de concreto e aço, mas deixou seu coração se transformar em pó. E para você que está acompanhando essa jornada dramática, eu tenho uma pergunta que vale ouro para o nosso canal. De qual cidade maravilhosa você está assistindo a essa história? Deixe o nome da sua cidade aqui nos comentários. Eu adoro ver o quão longe a nossa comunidade de buscadores de histórias se estende. Seu feedback e sua participação são o que nos mantém criando conteúdo como este. Então não se acanhe. Dê o seu like e inscreva-se no canal para não perder o desenrolar dessa trama e, claro, comente a sua cidade. A vida de Arthur Vasconcelos era definida por números e contratos. Acordava às 5 da manhã, fechava negócios antes do café e via o mundo como um tabuleiro de xadrez onde ele era o único mestre. Ele tinha uma esposa, Eleanor, uma mulher elegante e silenciosa, que há muito havia trocado o fervor do amor pela frieza do conforto. E tinha Gabriel. Gabriel era a anomalia. O número que não batia, o projeto que saiu do controle. O garoto não era um rebelde selvagem, mas um idealista obstinado. Ele via a engenharia Vasconcelos não como uma criadora de cidades, mas como uma máquina de despersonalização focada apenas no lucro máximo e no corte de custos, muitas vezes à custa da
qualidade e do bem-estar social. A gota d'água foi quando Arthur mandou demolir um pequeno e histórico teatro para erguer um shopping center de luxo. Gabriel se recusou a assinar o projeto. A discussão que se seguiu não foi um grito de raiva, mas um sussurro de decepção que ressoou mais alto do que qualquer tempestade. Pai, você está perdendo a alma por mais um zero na conta, Gabriel disse. Seus olhos verdes, a única coisa que herdou da mãe, cheios de mágoa. Arthur apenas sorriu, um sorriso vazio. Alma não paga as contas, meu filho. E a minha conta é bilionária. Se você quer alma, vá viver de arte e mendigue pelas ruas. Aqui só entra quem tem ambição e estômago. A porta daquela cobertura foi fechada para Gabriel naquele dia, e Arthur ordenou a todos os seus contatos que não dessem emprego ou empréstimo ao filho. Ele queria que Gabriel provasse o gosto amargo da necessidade, o peso da vida real sem um paraquedas de ouro. Queria que ele voltasse rastejando, pedindo perdão e o cargo de vice-presidente. Mas Gabriel não voltou. Ele se afundou em dívidas, tentou negócios honestos que foram esmagados pela concorrência desleal das grandes corporações, muitas delas rivais de Arthur, mas que não se importavam em usar o fracasso do herdeiro Vasconcelos como arma. Ele casou-se com Isabel, uma professora de escola pública que o amava por quem ele era, e não pelo que ele tinha. Tiveram uma filha, Sofia, uma menina de 5 anos com a vivacidade da mãe e a teimosia do pai. Foi a necessidade de pagar os caríssimos remédios de Sofia, que lutava contra uma condição rara, que levou Gabriel ao ato desesperado da noite passada. Ele estava em um beco sem saída. Todos os seus pedidos de ajuda, mesmo os mais humildes, foram interceptados pelo aparato de segurança e advogados de Arthur, que operavam como um muro intransponível. Arthur, que poderia ter pago o tratamento de Sofia com o troco de um dia, assistia de longe, convencido de que o sofrimento purificava. A notícia da prisão de Gabriel, no entanto, atingiu um nervo que Arthur pensava estar morto. Não foi a vergonha pública, pois ele já tinha preparado uma nota fria sobre decisões infelizes de um membro afastado da família. Foi a visão de seu sangue, seu único herdeiro, destruído. Na manhã seguinte, Arthur ordenou que o seu braço direito, o inexpressivo advogado Dr. Menezes, fizesse o necessário para tirar Gabriel da cadeia silenciosamente. Não por amor, mas para evitar mais escândalos. Menezes, um homem que entendia a mente de Arthur como a palma da mão, agiu com a eficiência de sempre. A fiança foi paga, o processo de sigilo ativado e Gabriel foi solto, sob a condição de não sair da cidade. O encontro entre pai e filho não. Aconteceu no tribunal, mas em um escritório austero e neutro dos advogados de Arthur, onde a frieza do mármore rivalizava com a distância entre os dois homens. Gabriel, cansado, humilhado e com as marcas do desespero no rosto, nem tentou argumentar. Arthur, por sua vez, não ofereceu abraço ou consolo, apenas estendeu um contrato. Você está livre, Gabriel, mas não por minha benevolência, e sim para preservar a marca Vasconcelos. Arthur declarou, a voz grave e autoritária. Você terá uma pensão mensal suficiente para pagar os remédios da sua filha e sobreviver com decência. Não é caridade. É um salário para o seu silêncio. Você não voltará a me procurar, não mencionará nosso nome publicamente e, o mais importante, não se meterá em mais problemas. Se falhar em qualquer um desses pontos, a pensão será cortada e eu deixo a justiça cuidar de você na próxima vez. Entendeu? Gabriel olhou para o papel, depois para o pai. Não havia amor, mas havia a salvação de sua filha. Ele pegou a caneta sem hesitar e assinou. O que Arthur não viu, por estar cego pela sua própria rigidez, foi o olhar de Menezes, o advogado. Menezes, que servia a Arthur há 30 anos, estava habituado a todas as formas de crueldade e manipulação corporativa. Mas ver um pai negociar o silêncio do filho em troca de migalhas, após tê-lo empurrado para o fundo do poço, havia despertado algo nele. Menezes conhecia os segredos de Arthur como ninguém. Ele sabia sobre a máfia dos terrenos em que Arthur se envolveu no início de sua carreira. Sabia da chantagem que garantiu seu primeiro grande contrato. Sabia de cada nota fria, cada propina. E Menezes, que tinha um filho da idade de Gabriel,
começou a sentir um peso na consciência que o dinheiro de Arthur não podia aliviar. Ele observou Gabriel sair do escritório, uma figura quebrada, mas com a dignidade ainda intacta, e sentiu que era hora de o tabuleiro de xadrez mudar de mãos. A lição de Arthur sobre o preço do sucesso estava prestes a ser reescrita pelo seu próprio fiel servo. O que Gabriel não sabia é que o advogado, Dr. Menezes, possuía uma pasta criptografada com informações que poderiam não apenas destruir a reputação de Arthur, mas também colocar em risco o futuro de toda a família Vasconcelos. E Menezes estava prestes a fazer uma escolha que mudaria o curso da história de pai e filho para sempre. A pasta criptografada pesava toneladas no bolso interno do paletó de Dr. Menezes. O advogado, habituado à sombra e à discrição, sentiu um calor incômodo na nuca, como se os olhos frios de Arthur Vasconcelos pudessem penetrar o tecido e descobrir a traição. Ele serviu a Arthur por 30 anos, construindo a reputação imaculada do empresário sobre uma base de segredos e ilegalidades, cuidadosamente enterradas. Seu salário era astronômico, seu conforto garantido, mas o que ele viu naquele escritório, a frieza com que Arthur esmagou o espírito do próprio filho, trocando o amor paterno pela humilhação, foi o limite. Menezes não era um santo, era apenas um homem cansado de ser a ferramenta de um monstro. Ele parou seu carro de luxo em uma rua tranquila, a poucas quadras do pequeno apartamento onde Gabriel morava, com Isabel e Sofia. A pensão que Arthur havia imposto era mínima, apenas o suficiente para a sobrevivência e os remédios, um lembrete constante de sua dependência. Menezes sabia que ir diretamente a Gabriel seria perigoso. Gabriel, em sua ingenuidade e mágoa, poderia denunciar Arthur publicamente, e isso detonaria a bomba que Menezes precisava acender com precisão cirúrgica. Ele precisava de uma intermediária, alguém com dignidade e força. Ele precisava de Isabel. A esposa de Gabriel era o contraponto perfeito para a frieza da família. Vasconcelos, uma mulher de princípios, que via o valor das pessoas, não o saldo de suas contas. Naquela mesma tarde, Menezes orquestrou um encontro com Isabel em um café discreto, longe dos olhos e ouvidos da segurança de Arthur. Isabel, desconfiada e exausta com a luta diária, demorou a aceitar. Mas a menção do nome de Gabriel e a promessa de que ele poderia ser salvo de seu pai a convenceram. Quando Menezes, com a voz baixa e tensa, começou a narrar o império de mentiras de Arthur, Isabel ouviu em silêncio, a xícara de café intocada em sua frente. Ele contou sobre o desvio de fundos para comprar um silêncio, em um caso de segurança negligente, em uma obra antiga, sobre a compra de informações confidenciais de licitações públicas e, o mais grave, sobre a chantagem que Arthur usou para afastar um sócio original da Vasconcelos. Engenharia, roubando-lhe a parte majoritária do capital há décadas, o ex-sócio, um homem chamado Ernesto Carvalho, foi destruído financeira e emocionalmente e agora vivia isolado no interior, convencido de que Arthur era intocável. A pasta de Menezes continha a prova de que a Vasconcelos, engenharia, o pilar da fortuna de Arthur, havia sido erguida sobre uma fraude colossal. Eu lhe dou estas provas, senhora Isabel, não por lealdade ao seu marido, mas porque não suporto mais ser o guardião do inferno do senhor. Arthur, Menezes confessou, entregando um pendrive pequeno e criptografado. A senha é a data de aniversário da sua filha. Arthur nunca suspeitaria. Use-as para se proteger, para proteger Gabriel e para garantir que ele nunca mais tenha poder sobre a vida de vocês. Se ele cair, será um tombo merecido e o mundo saberá o preço real de sua fortuna. Isabel pegou o pendrive e sentiu o peso da responsabilidade. Ela não era uma advogada ou uma empresária. Era apenas uma professora lutando pela filha. Mas o ódio frio que ela sentia por Arthur, que havia levado seu marido à beira do crime, deu-lhe a coragem necessária. Ela sabia que não poderia usar as informações apenas para chantagear Arthur. Isso faria dela tão suja quanto ele. A lição que Arthur precisava aprender não era sobre dinheiro, mas sobre justiça. Enquanto Isabel digeria a bomba que tinha em mãos, a vida de Arthur seguia no ritmo implacável do poder. Ele estava no meio da maior negociação de sua carreira. A fusão com um conglomerado multinacional que o transformaria de titã local em lenda global.
O acordo estava avaliado em bilhões. No entanto, sua cabeça estava estranhamente cheia de ecos. A ausência de Gabriel, que antes era uma libertação, agora era um buraco vazio. Eleanor, sua esposa, notava a irritação crescente de Arthur. A fortuna, o luxo, o poder, nada parecia satisfazê-lo. Uma noite, em uma tentativa rara de comunicação, Eleanor perguntou: "Você está feliz, Arthur? Com todo este dinheiro?" Arthur a olhou com desdém. "Felicidade é um mito, inventado por perdedores, Eleanor. Eu busco sucesso." Mas no espelho do seu banheiro de mármore, o homem que ele via parecia mais cansado e mais vazio do que nunca. No dia da reunião final da fusão, Arthur estava em seu elemento. Terno impecável, aperto de mão firme, a arrogância polida de quem sabe que vai vencer. Ele estava a minutos de assinar os papéis que selariam a fusão e o transformariam no homem mais rico de seu país. Foi nesse exato momento que seu celular vibrou. Era um e-mail de um remetente desconhecido. O título: "O preço de 4 décadas de mentiras Vasconcelos Engenharia." Arthur abriu o e-mail e seu sangue gelou. Anexado estava um arquivo PDF com o logo e o timing perfeito, cronometrado por Isabel e Menezes, para atingir o ponto mais vulnerável de seu ego e seu império. O documento era um resumo conciso, mas devastador das provas de Menezes, focando no escândalo de Ernesto Carvalho e as licitações fraudulentas. O pânico foi imediato. A fusão não poderia ser concretizada com um escândalo desse calibre prestes a explodir. Não era sobre a prisão. Era sobre a origem da fortuna. Em um movimento brusco, Arthur interrompeu a reunião, alegando uma emergência familiar e adiando a assinatura. Ele se trancou em seu escritório, ligando freneticamente para Menezes. O advogado, no entanto, não atendeu. Ele havia desaparecido, desligando-se completamente do império que ajudou a construir e, ironicamente, a desmoronar. Arthur, pela primeira vez em sua vida, não estava no controle. Ele estava sendo chantageado com a própria história, que ele havia tentado enterrar. Sua fortuna não o salvava. Ela era o alvo. Ao retornar para casa, Arthur estava um caos. A raiva se misturava ao medo. Ele percebeu que o único que poderia ter acesso a essas informações era Menezes. Mas o que teria motivado seu leal advogado a tal traição? A resposta veio com a leitura atenta do e-mail. Não havia pedido de resgate em dinheiro, nem exigência de ações. Havia apenas uma nota final, curta e impactante, que Arthur leu repetidamente, sentindo a ferroada da verdade. Dizia: "Seu filho precisava de ajuda para pagar os remédios da neta. Você negou o amor. Este é o seu preço." A lição que ele havia planejado para Gabriel estava sendo aplicada a ele, mas com uma intensidade 1000 vezes maior. Ele havia trocado a família, ia pela fortuna, e agora a fortuna estava desmoronando por causa da família que ele desprezou. A única maneira de impedir o colapso total era encontrar o responsável pela pasta e negociar o silêncio. E Arthur tinha certeza de onde começar a procurar. Ele sabia que Menezes, no fim das contas, estava agindo por Gabriel. A humilhação pública e a ruína financeira eram iminentes, e Arthur se viu forçado a fazer a única coisa que jurou que jamais faria: procurar o filho. Ele precisava de Gabriel não para o perdoar, mas para implorar. Mas o que Arthur não sabia é que Gabriel havia feito um juramento a si mesmo: nunca mais depender do pai. A reunião entre eles seria um acerto de contas muito além de qualquer contrato. O que Gabriel fará quando vir o pai, o titã implacável ajoelhado diante dele? Você descobrirá no próximo e explosivo capítulo. A chuva caía com fúria implacável sobre a fachada humilde do prédio de Gabriel, um reflexo do tumulto na vida de Arthur Vasconcelos. O homem, habituado a ser recebido com tapetes vermelhos e reverências, esperou por 10 minutos na porta. O paletó de cashmere encharcado, o rosto pálido e derrotado. Ele estava sozinho. Ele dispensou a segurança, pois sabia que este encontro não era um negócio, mas uma rendição. Gabriel abriu a porta. Quando viu o pai ali, não sentiu alegria ou triunfo, mas um cansaço profundo. O homem, à sua frente, não era mais o titã. Era apenas um velho assustado. O silêncio na pequena sala de estar era ensurdecedor, quebrado apenas pela voz de Sofia, que do quarto cantava uma melodia infantil.
Arthur, pela primeira vez em anos, viu um vislumbre da vida simples e digna que Gabriel havia escolhido. Isabel estava ao lado do marido, firme, sem medo. O olhar dela era de julgamento, não de compaixão. O que você quer, pai? A voz de Gabriel era baixa, mas firme, desprovida da mágoa de antes. Ele estava protegendo a pensão de Sofia e não ia ceder ao drama. Arthur engoliu em seco. A frase que ele precisava dizer estava entalada em sua garganta, mais pesada do que qualquer dívida. Gabriel, eu sei sobre o e-mail. Sei sobre Menezes. Sei o que você tem. Arthur começou ignorando Isabel. Você tem que parar com isso. Você não sabe a magnitude do que está fazendo. A Vasconcelos Engenharia é a minha vida. É o sustento de milhares de famílias. Se isso vier a público, tudo desmorona. Eu perco tudo, Gabriel. Absolutamente tudo. É Mary Gas, tudo! Isabel interveio, a voz cortante como estilhaços de vidro. Você perde tudo? E o que você fez com meu marido? Você o empurrou para o desespero, Arthur. Você o fez tentar um roubo para salvar a vida da sua neta. Você trocou a decência de uma família pelo seu ego. Se você perder o que construiu, será apenas a justiça equilibrando a balança. Você não perde tudo. Você perde o que nunca deveria ter tido. Arthur desviou o olhar de Isabel e fixou-o em Gabriel. Eu te dou o que você quiser. O cargo de CEO. A minha fortuna. Você pode ter tudo de volta. Só me devolva as provas. Deixe-me corrigir os erros internamente. Eu te dou o controle da empresa e eu me afasto. Eu pago o tratamento de Sofia com 10 anos de antecedência. Mas não me destrua publicamente. Eu sou o seu pai. Gabriel balançou a cabeça. Um sorriso triste no rosto. Você está oferecendo o império que eu rejeitei há 5 anos. Você está oferecendo milhões para comprar um segredo que você escondeu por 40 anos. É tarde demais, pai. Eu não fiz isso. Eu não tenho a pasta. Eu não quero o seu dinheiro nem o seu poder. Eu aprendi o valor das coisas na lama. Como você queria. E a lição que aprendi é que eu prefiro ter a consciência limpa e a minha filha viva do que ter seu nome e sua fortuna. Arthur se sentiu desabar. Ele não podia acreditar que Gabriel estava sendo honesto. Se não era ele, quem estava orquestrando isso? A porta de seu império estava aberta e ele estava desprotegido. Ele viu seu mundo sumir. Em um ato de desespero que não condizia com sua personalidade, ele se ajoelhou, o mármore frio do chão batendo em seus joelhos. Por favor, Gabriel, por favor, me ajude. Eu não posso perder tudo. Gabriel sentiu uma pontada de pena, mas a imagem de Sofia, doente e a humilhação de ser preso o fizeram manter a compostura. O que eu perdi em 5 anos, pai, não tem preço. Eu perdi a chance de te ensinar o valor de ser humano. E você está prestes a ter essa lição imposta a você pela vida, e não por mim. Eu não vou te salvar, Arthur. Mas eu vou fazer algo que é muito mais importante. Eu vou te mostrar o que é importante. Gabriel levou o pai ao quarto da menina. Sofia estava acordada, desenhando no chão, cercada por brinquedos simples. Ela parou ao ver o avô, uma figura que ela só conhecia de longe, pelas poucas fotos antigas. Arthur olhou para a neta, uma criança frágil, mas com a mesma luz teimosa nos olhos do filho. Pela primeira vez em anos, Arthur se viu não como um empresário, mas como um avô. Ele chorou. Um choro seco e rouco, não de medo da ruína, mas de profundo arrependimento, pelo tempo perdido e pelo amor negado. Naquela noite, Arthur foi embora. No dia seguinte, a notícia explodiu. The Wall Street Journal e os principais jornais do país publicaram a reportagem bombástica detalhando a fraude de origem da Vasconcelos Engenharia, baseada nos documentos de Menezes, que foram enviados anonimamente para a imprensa. O mundo de Arthur desmoronou em 24 horas. As ações despencaram. A fusão foi cancelada e uma investigação federal foi instaurada. Ele perdeu o controle da empresa. Foi destituído da presidência e, em pouco tempo, a maior parte de sua fortuna estava congelada ou sendo usada para pagar indenizações e multas. A lição era clara. A ganância tem um preço e a justiça, ainda que lenta, cobra. Gabriel, Isabel e Sofia assistiram ao noticiário na TV antiga da sala. Eles estavam a salvo, com o tratamento de Sofia garantido pela pensão que Arthur havia assinado, agora intocável pela lei.
Eles não comemoraram a queda de Arthur, mas sentiram uma paz estranha. O monstro havia sido derrotado, não por eles, mas pela verdade que ele mesmo havia plantado. Meses depois, Arthur, quase irreconhecível, magro e humilhado, foi visto sentado em um banco de praça. Ele perdeu a cobertura, o carro, a esposa. Eleanor o deixou, levando o que restou de suas joias e sua dignidade. Ele estava pobre, pela primeira vez na vida. Ele não tinha mais poder. Ele tinha, no entanto, uma coisa que nunca teve antes: tempo. Um dia Gabriel o encontrou lá. Não foi um encontro de pai e filho, mas de dois homens que tinham um passado em comum. Gabriel não ofereceu dinheiro, mas algo mais valioso. Ele o convidou para visitar Sofia. No apartamento, Arthur viu a neta sorrir e brincar, completamente saudável. A cura de Sofia, paga pelo que restou da pensão, era o único legado positivo que a fortuna de Arthur havia deixado. Arthur então entendeu a lição completa. Não era sobre perder dinheiro, mas sobre redescobrir o que era ser humano e pai. Ele passou a ajudar Gabriel, não com dinheiro, mas com experiência de vida, a montar uma pequena consultoria. Ele usava seu conhecimento em gestão, não para enriquecer, mas para ajudar pequenas empresas locais a prosperar com honestidade. Ele finalmente havia trocado o sucesso pelo significado. O relacionamento com Gabriel nunca mais foi o mesmo de antes, cheio de afeto e abraços, mas eles encontraram um caminho de respeito. O pai riquíssimo havia se tornado um homem comum e, finalmente, encontrou uma riqueza que o dinheiro jamais poderia comprar: a redenção e o amor incondicional de sua neta. A vida não perdoou Arthur por seus erros, mas lhe deu uma segunda chance para aprender a lição mais importante. A verdadeira herança que se deixa não está nos cofres, mas nos laços que se cultiva. E assim, termina a jornada de Arthur Vasconcelos, um homem que precisou perder tudo para finalmente ganhar a si mesmo. Mas a história de Gabriel e Isabel não para por aqui. Eles ainda precisam reconstruir suas vidas e encontrar uma maneira de usar o legado, mesmo que negativo, do Império Vasconcelos para algo de bom. O que eles farão com o conhecimento e a experiência que adquiriram? E o que aconteceu com o Dr. Menezes? O arquiteto silencioso da queda de Arthur? Será que ele voltará a aparecer? Deixe sua opinião nos comentários sobre qual deveria ser o próximo passo de Gabriel e qual foi a maior lição que você tirou dessa história. A gente se vê no próximo vídeo.